Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o corpo do bailarino. Mas eu não vou falar sobre o que é certo, o que é errado. Não vou falar que tem que ser alto, tem que ser magro, tem que ser gordo, tem que ser baixo, tem que ter físico definido. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a consciência da importância que o corpo tem na hora de dançar. Isso tanto para a área profissional, para quem já é um bailarino profissional, como para quem está começando a dançar. Existem vários pontos que a gente precisa se preocupar com o nosso corpo para que a gente dance do jeito certo e sem se machucar. Então bora lá pro vídeo! Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer! Meu nome é Camila e esse canal é voltado para falar sobre dança, sobre coisas que eu vejo no meu dia a dia como professora, sobre situações, sobre assuntos que eu acho que é relevante trazer aqui pra gente conversar. Então já fica o convite, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui e você não pode ficar de fora dos próximos vídeos que vão rolar. Vamos entender o nosso corpo. Para quem já trabalha com dança, já deve ter uma leve consciência de que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Então você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar do bem-estar dele, você precisa se preocupar com a maneira que você trabalha a sua técnica, porque ele é a sua ferramenta de trabalho. Para quem está começando a dançar, a importância do corpo é a mesma. Não tem uma preocupação tão firme como é para quem já trabalha com dança. Porém, precisa ter uma consciência do cuidado que tem que ter no corpo para ele não se machucar. E nesse vídeo eu quero trazer exatamente este ponto. Eu falo muito isso para os meus alunos. Imaginamos que eu tenho um passo que eu quero ensinar e que ele tem uma forma simples, depois uma forma intermediária e depois tem uma forma avançada. Se eu estou numa turma iniciante e eu quero ensinar esse passo, eu não posso pegar a forma avançada e querer ensinar para quem está iniciante. Por quê? Porque tem várias coisas que ele precisa se preocupar para então chegar no avançado. Vou pegar como exemplo uma pirueta. Antes da pessoa já querer girar 50 piruetas, ela precisa primeiro ter uma ideia da base. O corpo dela, como que fica, a perna dela, aonde vai estar, para depois ela começar a tentar subir na meia ponta, para depois ela começar a tentar o giro. Ela pode fazer primeiro o meio giro, depois do meio giro um giro inteiro e depois de um giro inteiro 1,5 para depois 2. É um processo que eu não vou falar que é longo, mas é um processo que precisa respeitar cada fase. Se eu, como professora, não respeitar essas fases e simplesmente jogar para o aluno, vai, faz, há uma probabilidade gigante dele errar, dele cair, dele se machucar. Então, quando a gente fala do nosso corpo, ele tem esses processos. Outro exemplo bem legal para a gente ter clareza desse assunto é o alongamento. Quem é que não vê as pessoas dançando, vê aquela perna linda na orelha e fala, nossa, como eu queria ter uma perna assim. Aí fala, ai, meu corpo é duro, meu corpo não consigo fazer, dói muito. Dói, mas é preciso fazer os exercícios no tempo certo, praticar eles, executar mais vezes e cada vez que você vai trabalhando, cada vez que você vai executando, cada exercício que você vai fazendo mais, acompanha o seu processo de evolução e depois você consegue ter uma perna alongada. Aí, muitas das vezes as pessoas têm pressa. Chega lá um dia na sua aula de dança e antes da aula fica puxando a perna, dando aqueles tranco e força mais um pouquinho e vai com uma preocupação de eu quero alongar. Só que mal sabe ele que pode estar machucando a sua perna, o seu alongamento. E quando você se machuca, você tem um processo de recuperação que pode ser longo, dependendo de como você se machucar, para então depois voltar de onde estava. Então, quando a gente entende que a nossa evolução, o nosso corpo precisa de um cuidado e precisa respeitar o processo dele, a gente começa a cuidar melhor dele. A gente começa a entender como ele funciona e não fica forçando. Um outro exemplo aqui que eu quero trazer que aconteceu comigo e que eu acho que é mega importante para os bailarinos profissionais
e quando os bailarinos estão se formando, que começa a ter uma carga horária de aulas maior. Tive uma época em que eu dava aula, em que eu fazia aula. Então eu saía um horário X de casa, logo depois do almoço, e começava uma aula 3 horas da tarde. Das 3, 4 e meia, depois já emendava em uma outra aula, corria para dar aula, e quando eu corria para dar aula, eu tinha pouco tempo para comer. E aí eu voltava para aula. Eu sei que a minha rotina começava às 3 da tarde e terminava às 10. E muitas das vezes eu não me alimentava direito. Chegou um dia que eu estava na minha aula que terminava às 10, começava umas 8 e meia. E no meio do exercício eu senti uma fraqueza. E nessa fraqueza eu não consegui fazer o exercício. Eu não passei mal, mas eu simplesmente senti o meu corpo fadigado e eu não conseguia fazer o exercício. Primeira coisa que me veio à cabeça, eu não comi nada. Não tem como você querer dançar, você querer ter uma atividade, uma rotina física pesada e você não se preocupar com a sua alimentação, você não se preocupar com quanto você bebe de água. O seu corpo vai precisar repor água, alimentação, energia. Se você não se alimentar, há uma grande probabilidade de você não conseguir executar bem os passos. Imagine você em um ensaio que vai durar o dia inteiro e você só tomar o café da manhã. Aí você vai gastando tempo no ensaio, vai gastando energia, vai gastando. E na hora do almoço você come uma pequena bolachinha. Tenho que te dizer que o seu rendimento naquele ensaio não vai ser bom. Vai chegar uma hora que a sua mente vai começar a desligar, porque o seu corpo não tem energia para estar lá. Então, em ensaios grandes, em dias que você tem uma rotina pesada, se preocupe com a sua alimentação. De 3 em 3 horas coma. Na troca de uma aula, pega uma barrinha, come alguma coisa, mas não deixe o seu corpo ficar sem energia, que depois isso vai te atrapalhar muito na dança. O corpo precisa de cuidados. Isso não é só sobre alimentação, isso não é só sobre forçar alongamento, isso requer também um cuidado com condicionamento físico. Você precisa fazer fortalecimento físico, você precisa fazer abdominal, você precisa fazer flexões. Existem movimentos que vão pedir força e se o seu corpo não estiver preparado, há uma grande probabilidade dele não aguentar e dele não conseguir fazer os movimentos. O corpo de quem dança é uma ferramenta muito, muito importante que requer cuidados. Não seja descuidados e negligente com o seu corpo. Condicione ele, trabalhe ele, cuide dele para que ele possa te ajudar no processo na dança. E aí, você já se viu em uma situação em que você não cuidou do seu corpo? Comenta aqui. Quero saber, eu vou ler os comentários. Quero saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho, que na próxima semana a gente se vê por aqui de novo. Mil beijos, tchau, tchau!